11 da manhã, praça cheia em Salzburgo, na Áustria. Eu curtia minha cerveja local, 20 anos de estrada na bagagem, me sentindo o dono do mundo. Nada me surpreendia mais, ou era o que eu pensava. Ela apareceu do nada, linda, como se tivesse saído de um filme, austríaca, traços delicados, cabelos cacheados, um anjo. Passamos 4 dias intensos juntos, mergulhados em uma conexão que eu nunca imaginei ter em uma viagem. Rimos, compartilhamos histórias do Brasil e da Áustria. Eu estava encantado, mas também intrigado. E a decisão que tomei no final, a linha tênue entre um romance inesquecível e uma cilada bem elaborada. Bem, o desfecho dessa história é algo que eu guardei por 12 anos. E hoje, em 2026, ela ainda me assombra. Vocês estão prontos para descobrir o que realmente aconteceu? Era uma manhã de sábado de outono. Eu estava observando o movimento ao lado do rio Salzach, simplesmente aproveitando o momento. Foi quando o destino mudou o meu roteiro. Do nada, ela apareceu. Se aproximou com uma naturalidade desconcertante. Confesso que, por um instante, fiquei desconfiado. Na Europa, é comum abordagens com segundas intenções, principalmente com turistas. Mas ali, não parecia isso. Começamos a conversar, enquanto experimentávamos cervejas artesanais do festival. Eu me apresentei, disse que era brasileiro. Ela era austríaca, nascida ali perto, com raízes alemãs. Falava com brilho nos olhos sobre Viena, mas escolheu Salzburgo pela tranquilidade. O tempo simplesmente passou. O que era uma pausa virou o dia inteiro. Quando vimos, o sol já tinha ido embora. Terminamos a noite no St. Peter's Stiftskulinarium. Jantamos, rimos, conversamos. E ali eu senti algo raro. Um encantamento que não fazia sentido explicar. Na saída, esperamos o táxi dela em frente ao restaurante. Nos despedimos e, antes de partir, combinamos de nos encontrar na manhã seguinte. Era por volta das 22 horas. Na manhã seguinte, como combinado, nos encontramos para um café. Era domingo. Salzburg tinha outro ritmo, mais leve, mais silencioso, como se a cidade respirasse diferente naquele dia. E ali estava ela, pontual, sorrindo, como se aquele encontro já não fosse mais por acaso. Sentamos para um café, conversamos, e sem perceber, o café virou caminhada. Caminhamos sem pressa, sem destino, apenas deixando o tempo passar. Ela me mostrava a cidade de um jeito diferente, não como um guia, mas como alguém que estava dividindo um pedaço da própria vida. E foi ali que algo começou a me intrigar ainda mais. Em cada parada, ela fazia questão de pagar a parte dela, sempre, sem hesitar, sem criar situação, e havia mais. Em nenhum momento houve qualquer tentativa de sedução, insinuação, nada fora do respeito. Pelo contrário, ela era elegante, discreta, segura de si. Tudo ali parecia leve, correto, até raro. E é aí que entra a minha experiência. Eu já tinha passado por diferentes países, diferentes culturas, e com o tempo você começa a perceber certos padrões. Não estou dizendo que era o caso dela, mas aquela possibilidade passou pela minha cabeça. A ideia de alguém ver em um estrangeiro uma oportunidade, um recomeço, não como julgamento, mas como alerta. Só que nada nela reforçava isso. Ela não pedia, não insinuava, não criava dependência. Era leve, presente, coerente. E foi isso que começou a me confundir, porque quanto mais o tempo passava, menos sentido fazia desconfiar, e mais difícil ficava ignorar o que eu estava sentindo. E assim foram os dias. Sábado, domingo, e na segunda e na terça, mesmo trabalhando, ainda nos encontrávamos à noite. 4 dias que passaram sem que eu percebesse, e que, sinceramente, eu não teria pressa em terminar. No terceiro dia, o clima mudou. Desde o início, já estava claro que na quarta-feira eu seguiria para Zurique. Mas naquela noite de segunda-feira, a conversa saiu desse caminho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Eu poderia ir com você." Aquilo me surpreendeu.
Não pelo convite, mas pelo momento. Até então, tudo tinha sido leve, natural, sem expectativa. E de repente, surgia uma decisão ali no meio. Eu parei por um instante. E uma pergunta veio, quase automática. Será que eu ainda não estava enxergando tudo? Não como acusação, mas como um alerta. Então perguntei, você está vendo isso como o quê? Ela respondeu tranquila. Como algo que vale a pena continuar, sem insistir, sem tentar convencer. E isso me desarmou, porque era simples, natural, e justamente por isso, difícil de ignorar. Na manhã seguinte, terça-feira, saí sozinho. Fui caminhar por Salzburg, mais para organizar as ideias do que para conhecer a cidade. Enquanto andava, voltava àquela conversa. De um lado, a razão. Do outro, uma conexão leve que permanecia. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais tentando entender. Eu estava decidindo se valia a pena continuar. E foi com esse pensamento que o dia seguiu. Naquela noite nos encontramos novamente. O clima já era outro, mais próximo, mais verdadeiro. Conversamos sem pressa e decidimos. No dia seguinte, iríamos juntos. E assim foi. Seguimos para Zurique, sem promessas, só com a vontade de continuar vivendo aquilo. Os dias passaram leves, conversas fáceis e momentos que foram além das palavras, vividos com naturalidade, como se tudo fizesse sentido. Mas, junto com isso, vinha a realidade. Eu tinha minha vida no Brasil, a Lina tinha a vida dela na Áustria. E mesmo sem dizer tudo, nós dois sabíamos. Até que chegou a hora. Nos despedimos, sem promessas. Mas não sem sentir, e ficou a pergunta: e se a gente tivesse ido um pouco além? Hoje, olhando para trás, eu não vejo erro. Mas algumas histórias fazem a gente pensar até onde poderíamos ter ido. E talvez a gente nunca mais se encontre. Mas tem encontros que não precisam continuar para que alguém permaneça no nosso coração para sempre. Essa é uma história real. Alguns detalhes foram ajustados para preservar as pessoas envolvidas, mas a essência é exatamente como aconteceu. Foram anos até eu decidir contar. Se essa história tocou você, me ajude a levar isso mais longe. Deixe seu like, compartilhe e acompanhe o canal. E me conta, você já viveu algo assim? Alguém que, mesmo distante, ainda mora no seu coração? No Rotas e Experiências, cada história é real e cada lugar guarda muito mais do que só uma paisagem.